Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje vamos apresentar mais um episódio da série Componentes Clássicos da Eletrônica. E hoje vamos falar do guardião da isolação eletrônica, o optoacoplador PC817. Esse optoacoplador em particular é um dos mais confiáveis e amplamente utilizados aqui na eletrônica, desde da época que foi criado até a sua aplicação hoje em projetos mais modernos. Esse é um componente de fato essencial na proteção e no isolamento e no controle de sinais especificamente. Então, eu já falei aqui em outro vídeo sobre optoacopladores, para que serve, onde é utilizado. Aqui a gente vai fazer um overview rápido sobre esse ponto e vamos falar mais focado no PC817, que é o que mais você encontra por aí, especialmente em fontes chaveadas. Você encontra esses pequenos componentes, pequenos e poderosos componentes, né? Nada mais é que um circuito integrado com 4 pinos em diversos equipamentos em que você pretende fazer o isolamento de uma área para outra. Ou seja, ele faz um isolamento galvânico, como se fosse um transformador, permitindo a passagem de sinais de um lado para o outro, sem compartilhar o mesmo terra, isolando efetivamente um lado do outro. Então, basicamente, ele usa um encapsulamento DIP4, que é um encapsulamento com 4 pinos apenas. Existem alguns modelos com 6 pinos, mas o PC817 e a maioria dos optoacopladores usam o DIP4. Também tem versões aí em modelos em SMD, também modelos SMD desse mesmo componente. Ele é composto, basicamente, o design dele é esse daqui. Ele tem um LED interno infravermelho na entrada e na saída tem um fototransistor. Portanto, ele comanda um sinal daqui para cá, sendo que daqui para cá tem um isolamento galvânico, não tem um contato elétrico aqui, apenas o sinal óptico sai do LED infravermelho até o fototransistor. Ou seja, se eu ligo aqui o meu LED, eu vou armar o meu fototransistor e ele vai conduzir aqui entre o coletor e o emissor. Portanto, ele pode ser usado para transferir um sinal, porque eu posso botar um sinal modulado aqui no meu LED e a modulação vai sair lá do outro lado totalmente isolada, ou posso fazer uma chave, liga e desliga, ou qualquer sinal até uma certa frequência que eu vou poder trabalhar aqui na entrada e receber esse sinal na saída, ok? Então, basicamente, ele faz uma transmissão do sinal entre os dois circuitos que estão isolados eletricamente. Então isso garante, por exemplo, proteção contra interferências, sobre tensão e alguns outros problemas que necessitam de isolamento entre as diversas áreas do circuito. Com relação à história dele, ele foi lançado na década de 80, nos anos 80. Foi quando o PC817 ganhou aquele destaque aí que a gente sabe, por conta da sua simplicidade, eficiência e do baixo custo. É um componente que não é um componente caro. Inicialmente usado basicamente em fontes chaveadas, logo ele virou uma espécie de um padrão para o isolamento, tanto em aplicações industriais, quanto em aplicações médicas e domésticas, e em eletrodoméstico em geral, né? E ele foi um dos primeiros optoacopladores a alcançar uma ampla produção em massa. E uma das coisas, um dos fatores importantes para ele ser produzido dessa forma foi a grande durabilidade e confiabilidade desse componente, desde que ele seja original, ok, pessoal? Então, com relação à construção interna, eu já comentei, um LED infravermelho na entrada, que converte o sinal elétrico aqui da entrada em luz, e o fototransistor que converte essa luz no sinal elétrico do outro lado, ok? E aqui no meio tem um espaço que é preenchido com material isolante e garante a ele um isolamento máximo de até 5.000 volts RMS, ok? Então ele tem realmente um altíssimo fator de isolamento entre a entrada e a saída. Com relação a alguns fatos interessantes aí do PC817, os optoacopladores em geral, eles foram criados aí na década de 60, aliás, uma década muito virtuosa, né? Vários dos componentes que a gente usa até hoje e alguns aí que foram derivados daqueles surgiram aí, foram criados na década de 60.
Mas o PC817 é uma versão bem mais atual, então ele já foi introduzido nos anos 80. Uma das primeiras empresas a produzir o PC817 em larga escala foi a Sharp. Nós temos vários modelos originais com a marca Sharp. Outros fabricantes também fizeram o PC817 com outros prefixos aqui, mas mantendo o número 817 como padrão. Ele é muito utilizado, por exemplo, em sistemas de automação industrial, onde você tem áreas com alta tensão e sinais de controle com baixa tensão. Ele faz o isolamento para mandar os sinais de controle para o outro lado com um melhor isolamento possível de uma área com a outra, garantindo assim a segurança, por exemplo, dos operadores e dos próprios equipamentos que estão isolando eletricamente uma parte da outra. Em função desse isolamento, ele também acaba sendo imune a interferências eletromagnéticas, interferências de rádio, o que é indispensável, por exemplo, se você vai usar em circuitos de comunicação ou controle de precisão. Então, faz parte aí também dessa questão. Existem algumas variedades do PC817 que o pessoal pouco conhece. Então, essas variedades são os sufixos que aparecem depois aqui do código dele. Então, por exemplo, você tem o PC817, mas você tem algumas versões. A versão PC817A, você tem a B, a C, a D. Essas são mais comuns. Essas são baseadas num fator muito importante que é o CTR, é o Current Transfer Ratio, que seria o equivalente ao ganho de corrente que você tem. Então, conforme o sufixo aqui, a letra A, B, C, D, você vai ter uma razão entre corrente de entrada e de saída diferente. Por exemplo, o modelo A, ele vai ter em torno de 80% a 160% a razão entre entrada e saída. Portanto, entre uma atenuação e um pouco de ganho. O B, ele já vai ter entre 130% e 260%. O C, entre 200% e 400%. E o D, finalmente, entre 300% e 600%. Claro, os valores desses componentes vão mudar também, né, porque são componentes mais específicos. Isso aí baseado, que a gente chama de CTR, no caso do optoacoplador. Em relação ao tempo de resposta, você também tem um modelo especial F, que é uma variante que é otimizada para tempos de comutação mais curtos, ou seja, uma frequência maior, que é ideal para sistemas de alta frequência. A gente usa o modelo com o sufixo F, o PC817F. Ou ainda tem as variantes de alta temperatura, que é o H, que é para trabalhar com temperaturas acima de 100 graus, já que o tradicional dele trabalha até 100 graus, e a variante X, que é para trabalhar, que é resistente à radiação e condições externas extremas, que é mais usado então para ambientes industriais ou até mesmo aeroespaciais, onde você pode encontrar, por exemplo, radiação. Bom, outra aplicação clássica desse componente é a presença em sistemas médicos, né? A gente sabe que sistemas médicos muitas vezes têm uma interface com o paciente. Então, monitores, eletrocardiogramas, monitores cardíacos, monitores multiparamétricos, você tem uma série de situações em que você tem fios ligados entre um instrumento e o paciente. E isso pode trazer um risco se essa fiação não for, essa parte do circuito do sensor não estiver bem isolada das demais partes do equipamento, por efeito de segurança. Então é muito comum você usar elementos com isolamento óptico, como o PC817, em eletrocardiógrafos, monitores de sinais vitais, isso garantindo a segurança dos pacientes, isolando os circuitos eletrônicos dos sensores. Então, muito utilizado nessa área. Cuidado muito com falsificação. Esse componente é um dos mais falsificados. Quanto mais famoso o componente, mais falsificado ele é. Repara essa imagem aqui que eu vou mostrar. O cara tentou botar o nome Sharp ali e saiu errado, né? Então, geralmente, se ele for falsificado, ele não vai ter a vida útil do componente original e ainda pode apresentar problemas se você variar muito alguns parâmetros nele. A título de curiosidade, desde o lançamento é estimado que
bilhões de unidades do PC817 tenham sido fabricadas e vendidas no mundo todo, que é uma quantidade realmente extraordinária desse componente. Ele é considerado um dos componentes mais confiáveis na eletrônica, normalmente preferido para aplicações críticas onde a falha não é uma opção. Bom, a título de substituto, caso você não encontre, o que é muito difícil, mas caso você não encontre um PC817, você tem o TLP181 da Toshiba, que é um substituto direto dele, com características bem similares. Você tem o EL817 da Everlight, que é um equivalente com características praticamente idênticas. E você tem o H11B1 da Fairchild, que é uma variante que tem umas especificações até mais robustas, né? Uma substituição direta dele, mas com características até para uso industrial. Ok? Bom, entre essas variantes todas, a variante mais recomendada do ponto de vista de auto-isolamento, embora todos eles tenham um isolamento muito bom, é a variante B, que garantidamente vai conseguir atingir 5.000 volts RMS de isolamento. Então, é importante isso. Com relação às características elétricas, vamos lá, da parte do LED, essa parte aqui de entrada, ele tem uma corrente direta máxima de 50 mA, com a tensão de alimentação aqui de 1.2 a 1.4 volts, portanto, normalmente a gente bota um resistor aqui para alimentar esse LED, para limitar aqui, trabalhar com essa corrente e limitar essa tensão, dependendo da tensão que você coloca na entrada. Da parte do fototransistor, você tem uma corrente também de 50 mA, portanto, não é para fazer um drive direto, você pode fazer um drive direto aqui até 50 mA, mas passou disso, vai ter que botar aqui um transistor ou algum outro elemento para drivar uma corrente maior para o próximo estágio. E você tem aqui um VCE, uma tensão máxima de coletor emissor de 35 volts. Ok? CTR vai variar de 50% a 600%, a razão de entrada e saída, né? Dependendo do seu modelo A, B, C ou D. A temperatura de operação de menos 30 graus Celsius a mais 100 graus Celsius. Funciona em casos de temperaturas bem altas, já que ele não aquece, né? Mas ele pode ficar dentro de ambientes com temperaturas entre menos 30 e mais 100, que ele vai trabalhar bem. E o isolamento, já comentei, 5.000 volts RMS para a maior parte deles. Ok? Essas são as características elétricas. Como testar o PC817? Bom, tem um vídeo aqui no canal que eu falo de um testador de optoacoplador, que é esse aqui, ó. Ele está montado, ele tem um esquema dele lá no vídeo aqui do canal. É bem simples. Tem dois tipos de soquete aqui, porque eu fiz um para o soquete DIP 4 e um para o DIP 6, aqueles outros optoacopladores maiores. Ok? Tem dois resistores, um LED e uma chave push-pull. Então fica fácil testar por aqui. Com multímetro é possível testar também. Você vai testar esse lado como se fosse um LED comum, aqui você tem um anodo 14, vai botar aqui as pontas do multímetro na escala de diodo e vai medir. Num sentido ele vai conduzir e no outro ele não vai conduzir, ok? Se ele tiver essa funcionalidade, a parte do LED está boa. Essa parte aqui para testar efetivamente, como você não tem acesso aqui à base, alguns outros modelos com mais pinos têm acesso aqui a essa base, mas esse aqui não tem. Você pode medir aqui essa junção 3 e 4 aqui para ver se ela está em curto ou aberto, um sentido e em outro, mas não é um teste garantido. O ideal é colocar uma tensão aqui e fazer o teste completo, acionar o LED e ver se ele conduz ou não, tá? É o que faz esse mini testador aqui. Então eu vou pegar aqui um PC817, lembrando que esses componentes eles têm um pininho aqui, às vezes é um traço ou uma bolinha que indicam qual é o pino 1. Não sei se vai conseguir ver, mas eu vou mostrar na imagem, tá? Aquela bolinha ali, ó, é o pino 1. Então a gente tem que colocar na posição correta, inclusive para uso, né? O pino 1 é esse aqui, ó, anodo do LED. Então a gente bota aqui para o lado certo, tá lá, e eu vou pressionar aqui e o LED acende. Apaga, acende. Se acendeu é porque o optoacoplador está bom, ok? Porque aqui ele já testa as duas, tanto a entrada quanto a saída. O LED está aqui na saída, né? Então está energizando através do fototransistor. Tá? Então você tem essa opção de montar esse circuitinho aqui, que está lá no outro vídeo, ó, 2 resistores, uma chave e um LED.
soquete só para facilitar. Tá? Dá para fazer esse esquema numa mini protoboard como essa, caso você não queira montar uma plaquinha. Tá? É bem simples de fazer o teste. Testar na placa, da mesma forma, a questão é que na placa você pode ter outros componentes dando falsos positivos ou falsos negativos. Então o ideal é testar fora. Mas é possível em algumas situações fazer testes na placa, ok? Onde é usado. Hoje você normalmente vai encontrar com quase toda certeza nas fontes chaveadas, porque elas isolam o primário do secundário. Tem aqueles transformadores também na fonte chaveada que também fazem ali parte do isolamento entre o primário e o secundário. Eles são os próprios transformadores que vão ajustar as tensões para a saída. A questão é que você tem sinais de controle na fonte chaveada, feedback da fonte chaveada, para alimentar o lado do primário, onde está o oscilador do PWM, e fazer o ajuste de tensão por ali, e ele precisa de comunicar de um lado para o outro de forma isolada. Os optoacopladores aparecem nessa situação. Tem fontes que tem 3, 4, 5 optoacopladores, outras têm menos, tá? Depende muito do projeto. Bom, pessoal, e era isso que eu queria mostrar aí sobre o PC817, um optoacoplador extremamente poderoso, muito utilizado na eletrônica e merece o título de guardião da isolação eletrônica dos nossos circuitos. Claro, existem outros modelos, diversos modelos, mas esse é clássico por conta da sua altíssima utilização, que é devida à sua ótima performance, segurança e confiabilidade. Ok, pessoal? Se gostaram aí deste vídeo, mais novo vídeo sobre componentes clássicos, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações, e até o próximo vídeo. Um grande abraço.